Ei malta, bom dia ou boa tarde antes de mais. Hoje assim no fim de semana mais. Ou numa segunda-feira a seguir um fim de semana para nós um bocadinho mais cansativo. A Dani está aqui ao meu lado, está quase a morrer. Sim, isto ter que me matar cedo, né, hoje, para dar uma formação. Por isso, logo assim à segunda-feira. Temos trabalhadora, vá. Eu não posso dizer o mesmo, estive a fazer outras coisas, não propriamente de formação, mas pronto. Ahm, Antes de mais queríamos dar as boas-vindas a todos vocês e também se estiverem a ouvir pela primeira vez, fantástico. Como podem ver aí na imagem, ninfeiaschool.com é o nosso endereço, podem nos visitar, podem falar connosco, podem se inscrever. Sei que alguns de vocês já fizeram durante o fim de semana, ainda não tive a oportunidade de ver, portanto prometo que hoje vou tratar desse assunto, assim como tenho outros assuntos pendentes. A nossa semana passada, foi um bocadinho complicada. Não diria complicada, mas, sei lá, emocionalmente mexida. Ok. Pronto, e a verdade é que não me apeteceu trabalhar grande coisa, não é? Não vou dizer que fiquei super mega depressivo ou não é? Acho eu, pelo menos falo por mim, nunca posso falar por mais ninguém, mas não fiquei totalmente em baixo ou triste. Um, mas apeteceu-me recolher-me um bocado e tipo um, absorver não só o que aconteceu, que no nosso caso foi o nosso gatinho que acabou por falecer, não é? Um gatinho que era muito querido, um, como sei lá, fazer a transição para uma vida sem ele a miar por aqui em casa, não é? Então pronto, eu pelo menos estive mais parado. Do lado da Daniela não sei como é que foi para ela teve que ir trabalhar todos os dias na mesma. Não, o trabalho que eu faço não é pesado, não é? Principalmente porque toda a gente lá já sabe que estou à espera de um bebê, então dão-me sempre algumas abévias e é sempre bom nesse sentido. Não estragues o fio do microfone, please. Então tenho. Pronto, não querem que eu me esforce muito, não querem que eu fique muito agitada. Pronto, isso de alguma forma ajuda à condição, não é? Pois é, então, qualquer das formas, como o título diz hoje, um bocadinho para o lado das amizades e tecnologias, e isto é um tópico interessante, ou é? Claro que, relembrem-se, este podcast não é para ensinar nada, é para falar sobre aquilo que absorvemos durante a última semana. E uma das coisas que nós absorvemos logo em primeira instância acerca das amizades, no início da semana passada, é que às vezes sem darmos conta criamos laços de amizade muito fortes, não só com humanos, não só, não é? Sim, quando aceitamos sempre um novo membro na família, seja ele que tipo de animal for, criamos sempre uma ligação com ele, não é? Yeah, E e quando digo isto, nem sequer estou a falar só dos animais. Claro que agora nos estamos a dirigir para os animais, mas há muito tipo de amizades. hum, eu não quero ser mauzinho, mas assim um salto quântico já para a tecnologia. E eu estou a criar uma amizade muito grande com o meu capacete de realidade virtual. Já vos vou contar porquê. sim, nós no fundo relacionamos-nos com tudo. E às vezes temos ligações mais fortes com objetos inanimados do que propriamente com os animados que andam por aí, não é? Sim, olha, eu, por exemplo, eu tenho uma relação muito super, muito, mega. Pronto, ok, já estou a exagerar. Não, mas é assim muito íntima e vou-vos dizer que nem percebo bem o quão forte é que é, não sei, mas com a imagem do Ganesh, aquele deus com a cabeça de elefante. Na nossa casa o que não faltam é Ganesh, então aqui em cima da minha mesa tenho um
tenho um exposto ali, tenho ali a família, tenho lá fora, agora já tive mais aqui, entretanto tinha aqui uma imagem que foi queimada com o gatinho também. Dentro do meu computador tenho um Ganesh estátua, ou seja, eu abri o meu computador, ao contrário do que o pessoal faz, né? O pessoal mete, mas é mais coisas para refrigerar e tirar as tampas, eu não, eu abri a tampa, tenho uma tampa de vidro para subir para dentro do computador e lá dentro tenho uma estátua. Portanto, os meus amigos gamers consideram um bocadinho atrofiado porque estou a empanturrar o computador com uma estátua. Mas é um elefante e também tenho uma ligação, não sei, tenho uma ligação, tenho uma amizade qualquer com esta, nem sei o que é que lhe hei de chamar, com este Deus, é um Deus, não é? Segundo a tradição hindu, com esta imagem, onde esta imagem aponta, não sei, mas pronto, com este Deus e a verdade é que ele aparece sempre em muitos sítios onde eu estou, portanto, lá está, uma ligação de amizade com algo, né? Mas pronto, voltando um bocadinho atrás, estávamos nos animais e a gente apercebeu-se muito disso e acho que foi a primeira vez na nossa vida. hum, Tivemos um sentimento muito interessante de paz e bem-estar. Por isso é que a semana passada também ficamos um bocadinho mais mandriões ou mais afastados da internet. Não que não estivéssemos cá, não que eu não estivesse na mesma a jogar ou a fazer as minhas coisas e a Dani também, mas mais resguardados. Hum, Acho que tivemos um primeiro gatinho que enterramos. Sim, ainda há bocado na aula estava a falar sobre as questões da morte e do fim de ciclos, que ela estava a tentar perceber se num mapa astrológico dava para prever se a pessoa ia falecer cedo ou não. Isso não é assim tão linear quanto isso, não é? Eu acho que não tem a ver com quando é que isso vai acontecer, mas a forma como nós lidamos com isso. Eu acho que da primeira vez foi tudo muito rápido. Sim, mesmo da primeira vez já não deixamos o corpo para ficar lá no meio dos outros gatinhos e pegarem-lhe fogo e não sei o quê. Da primeira vez tivemos assim uma necessidade de o enterrar, Rápido. dada a nossa amizade, e pôr uma árvore por cima. O problema é que a árvore não foi muito bem sucedida. E então o que aconteceu neste momento, a gente sabe onde ele está enterrado, mas sabes, não tem lá nada escrito, não tem lá nenhuma referência, não sei, acho que o caso ficou mal resolvido na altura, pronto, de certa forma. Também foi a primeira vez, não é? Foi a primeira vez, exato. Vamos pelo aquilo que conhecemos e não propriamente por... Entretanto, temos um gatinho constante que ainda está connosco, que neste momento foi apanhar um ar, porque já estava aqui há muitos dias em casa, ao qual a relação com o Mickey também é muito interessante, porque tem vindo a crescer gradualmente, não vou dizer que foi tipo uma paixão à primeira vista, mas tem vindo a crescer gradualmente. E depois apareceu-nos então este gatinho que faleceu agora mais recentemente. E neste gatinho, a nossa amizade por ele, a nossa ligação, levou-nos a querer fazer mais alguma coisa que tivesse algum significado para nós, talvez. Sim, por isso é que nós andamos um bocado desligados do online, se assim se pode dizer, não é? Porque, pelo menos para mim, aqueles 3 dias, certo? Yeah, De espera para fazer o tal ritual, não é? Funerário, deu para pensar em muita coisa e deu para pensar no que ficou por dizer, pensar no que se poderia ter feito diferente. Eu chorei como um bebê. Mas não disse a ninguém porque estava aqui sozinho. E pronto, e deu aquele espaço para até o dia decidir efetivamente o que é que era importante ou não é? Ok. E depois a pesquisa também para percebermos como é que as coisas funcionam, porque isto Sim, a gente não fez as coisas por fazer. A nossa amizade com aquele animal, não é? Porque nós não, reparem, nós não sabemos tudo. Como sempre, nós disponibilizamos-nos, é como eu digo, não é? Nós disponibilizamos-nos para investigar. E mais uma vez, e antes até de entrar nesse assunto mesmo de uma maneira muito forte, a tecnologia é vital também. O tio Google, como eu costumo dizer, o nosso telemóvel, o nosso computador, o poder investigar como e onde é sem dúvida poderoso, e eu tenho uma grande ligação também de amizade com este, sei lá, com esta fonte de conhecimento que nos permite não só
estar em contacto com muita gente. E ontem fizemos uma amiga também que decidiu confiar em nós para abrirmos os mapas dela, ao qual lhe demos uma orientação fantástica. Aliás, ela estava-se a desbloquear no momento em que nós estávamos a dar a orientação. Foi uma cena muito, 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 muito fixe. E isso vem, eu acho que dia para dia isso vem a ser cada vez mais sonante, não é? Porque há muita gente que está chateado com a tecnologia e diz que não e que estamos a abusar e de uma certa forma consigo compreender isso, mas também não há muito por onde fugirmos, porque somos, salvo seja, eu não faço parte disso, mas são meia dúzia que querem fugir contra milhões que estão desesperados por continuar a evoluir. Portanto, eu acho que as pessoas que se calhar têm consciência do que é ir um bocadinho longe demais na tecnologia podem tirar o verdadeiro proveito dela, não é? E sem o tio Google a gente não tinha percebido a importância do ritual do fogo, ou como o fazer sequer, ou o que era preciso, não é? Porque eu tinha essa ideia das minhas viagens e de ter estado na Índia e não sei o quê, mas eu só via à distância, não sabia como fazer ou como invocar, ou pronto, posto isso, é de valor porque gerou-se então a seguir à cerimónia um sentimento muito, muito, muito profundo. E não sei se foi o deus da morte, ou lá como é que chamam, não é? Yama. Yama, que apareceu de facto e tratou do gatinho ou não, mas sei que ver o gatinho a desaparecer lentamente para as cinzas, e depois poder deitar as cinzas no rio e foi. Foi ver o fim e estar presente no fim, não é? Não Acho que é sei, isso. eu só sei que foi. Não, porque aquilo que eu senti foi, primeiro, toda a preparação, não é? O lavar, o olear, o vestir, entre aspas, no caso, neste caso, vestir, mas foi envolvê-lo num pano que foi escolhido à medida, as flores que foram escolhidas e as plantas com algum significado, não é? Pronto, a tal ajuda para a passagem e depois ver o fogo e o mantra que estava associado, mas principalmente acho que aquilo que ficou mais na minha visão foi o fogo e a maneira como ele se envolvia, não é, tudo, e depois a direção que ele fazia para norte, não é? E assim. Portanto, o que é que. Isto leva-me aqui a uma ideia dentro do tópico de hoje, não para que fugir, porque o que aconteceu na semana passada já foi falado e não quero estar a esmiuçar isso, é perder tempo, mas isto leva a uma pergunta interessante que é: o que é que tu já fizeste por um amigo? É? O que é que tu já fizeste por, por as tuas amizades? Não é? Porque desta vez eu acho que, e não tem a ver por ter sido um animal ou menos um animal, mas eu acho que começa a aprofundar esses laços e a gostar verdadeiramente das pessoas e cada dia que passa mais deixar mesmo de as julgar e entendê-las como pessoas. Também começo mesmo a entender-me a mim e à minha vida e às coisas que a minha vida engloba, e compreendo principalmente por orientar outros e abrir-lhes os mapas que a vida deles também às vezes tem várias surpresas, e da mesma forma que eu estou bem com a minha vida, há vidas que eu às vezes vejo que não queria não queria vestir aquela pele nem de perto nem de longe, mas aquelas pessoas estão bem lá. E isso é um tópico a respeitar, e sei lá, como pessoa isso tem vindo então a proporcionar-me este fortalecimento dos laços. E acho que, principalmente a semana passada com este gatinho, olha onde é que a amizade, aquele ser, aquela energia nos levou, não é? Chegamos ao fim de semana. Dentro disto das amizades, claro está, foi muito interessante voltar a falar com uma pessoa que já não falava há uns tempos. Mais uma vez, eu tive que respeitar
ela ainda não estava no chamado ponto de caramelo, para voltarmos a falar, não é? E foi fantástico ela depois, na conversa, já vir toda evoluída e já vir com aquilo que me tinha pedido, os objetivos em que eu a iniciei já a serem cumpridos. Um, e eu acho que ter a minha amiga de volta evoluída, mais calma, mais consciente, foi sem dúvida também mais uma vez uma almofada de ar fresco e também mais um passo na minha humanidade em que eu há uns tempos atrás tive que largar e dizer, bem, nós não estamos a funcionar, pá, tu não compreendes, tu não, pronto, ok, e temos pontos de vista diferentes, que se lixe. Mas a verdade é que naquela altura a gente chateou-se, separou-se e nunca mais falamos. Mas aquilo que eu aprendi, por isso é que eu perguntei ainda há bocadinho o que é que tu és capaz de fazer por um amigo, não é? Porque o mundo é teu amigo, a vida é tua amiga também, não é? Então, nesse sentido do mundo, nesse sentido da vida, eu deixo sempre a porta aberta, eu nunca fecho uma porta, não é? E tenho sempre disponibilidade. Não significa isto que eu vá receber a pessoa de braços abertos e como era antes, não, nem de perto nem de longe, porque, por exemplo, com esta pessoa já tinha tentado uma abordagem anterior e ela ainda não estava preparada e a gente desentendeu-se outra vez e eu percebi, não, até preciso mais tempo. Mas agora ela já estava no ponto e só foi possível a gente conectar-se outra vez porque eu me disponibilizei a ter a porta do coração aberta, não é? Porque ela inicialmente quando começamos a falar estava com medo e que eu ainda estivesse chateado, mas a verdade é que eu nunca fico chateado por mais de um minuto agora, eu acho que já consigo chatear-me num minuto e tu? Ainda demoras muito tempo. Não tanto como antes, mas sei lá. Às vezes não faz sentido. Passar muito tempo nesse mood. Eu acho que é mesmo isso, é que não faz sentido, por muito que a gente às vezes queira defender o nosso ponto de vista ou assim, não faz sentido, não é? Tipo, porque independentemente de, eu acho que isto é a bela cena de ter uma amizade, porque continuar se simplesmente se estão a desentender, não é? E largamos o assunto e sorrimos e pá, e se não for para não nos vermos durante um mês, a gente não se vê, não... Às vezes dar espaço é importante, não é? E ter uma tonelada de amigos disponíveis, acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, para mim, em que, pronto, ao contrário de muitas outras pessoas, a minha direção na vida, segundo percebi, é mais isto que eu estou a fazer convosco, mais orientar, mais estar melhor, mais tranquilo, mais parado em casa e não sei o quê. Só que a questão é esta. Eu não tenho energia, de facto, segundo percebi, para andar aí na rua. E relembrando, isto é o mapa de Human Design, portanto, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem se conhecer internamente, lembrem-se que a gente faz este tipo de abordagens e vocês podem aprender como funcionam, está bem? E as consultas são online e fica gravado, portanto, tem todos os benefícios para conseguir se entenderem. Para mim, entender isto de mim foi fantástico, só que depois o que é que aconteceu? A minha linha 2 do mapa diz que, pronto, ok, eu sou um gajo tipo das cavernas, gosto de ficar em casa e o meu trabalho é em casa, não é propriamente trabalhar numa empresa, não funciona e de facto nunca consegui isso, sempre fiquei ou doente ou chateado, ou seja lá o que for. E o computador foi uma coisa que eu, há uns meses atrás, a Dani lembra-se, eu andava com uma ideia de que tinha que comprar um computador melhor e não sabia porquê e fiquei muito na dúvida se valeria a pena comprar um computador XPTO porque o meu já dava para ir à internet e depois, né, já tinha uma consola de jogos e pensei, mas como é que eu vou comprar um computador todo XPTO para ter outros jogos? Tipo, mas eu não quero jogar, eu já sou uma pessoa séria. Eu já sou uma pessoa adulta, olha, a Dani até está a rir. Não sei se sabem, mas
eu e a Dani, agora não, ela agora está em modo pausa, mas eu e a Dani começamos-nos a dar muito bem, por exemplo, num jogo de tiros e fazemos duos e somos uma boa equipa. Até já conseguimos ganhar jogos, nunca consegui ganhar jogos com praticamente ninguém e eu e a Dani ganhamos, não é? Portanto, antes de eu continuar, quero já desmistificar a coisa. E o que é que isso significa para ti? Os jogos, a parelha na internet? É assim, ao início sempre foi uma forma de escape. Pronto. Porque eu consigo mesmo envolver-me de tal forma que se eu perder fico mesmo furiosa e ou se me interromperem ou estou mesmo envolvida naquilo, estou mesmo naquele mundo ou naquela vivência, consigo efetivamente transformar-me naquela personagem, né? Tipo, isso é bem interessante. Tipo, conseguirmos espelhar-nos partes do nosso ser. Queríamos que na realidade fosse assim, né? Isso vai também com o tipo de jogos que a gente escolhe, não é? Pronto, portanto, por exemplo, de perceber porque é que eu criei também, né, sendo eu esta pessoa de ficar em casa, e reparem, isto é o meu exemplo, vocês não têm que ser assim, nem me estou a dizer agora para comprarem um computador para jogarem, não. Para vocês compreenderem as tecnologias e as amizades. E depois, claro que isto é adaptável para cada um de nós. Hum, Ao passar muito tempo em casa também preciso de contacto com pessoas. Mas sair de casa para mim é uma seca, porque eu só saio de casa com um objetivo, lá está, eu não tenho muita energia para andar aí a passear, não é? Ahm, então o online permitiu-me manter-me em contacto com pessoas, já conheci pessoas de outras esferas, de outras partes do mundo, obrigou-me a desenvolver a minha segunda língua preferida, que é o inglês. Portanto, não que eu já não soubesse, mas sim que estava enferrujado. As minhas próprias capacidades de desenrasque à vontade e muitos medos foram trabalhados em vários jogos, tá bem? E principalmente agora mais nesta loucura que eu vejo sempre muita gente tem medo, quase como no fim de semana passado, onde eu pus a pirâmide, que neste momento eu e a Dani estamos aqui debaixo da pirâmide e acho que ainda não a desmontei porque a sensação é tão boa que vou ter que arranjar uma maneira dela ficar permanente, certo? Certíssimo. Ela até já quer pirâmides no quarto, em cima da cama. Para dormir. Visto eu precisar de dormir. Desligar, vá. E então já temos também uma amizade com a pirâmide. Certo. 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 Então, dentro, tal e qual como a pirâmide, que era tecnologia avançada de uma era também para trás, e a falar em eras, descobri uma nova maneira de explicar o que é a astrologia. Também fica aqui a dica: a astrologia é apenas e só a história da humanidade compactada. Também por isso é que também conta a história da tua vida. É assim uns ciclos muito marados. Portanto, se aprender astrologia é aprender história, tá bem? E a falar nisso vamos ter aí uma nova formação em astrologia. E eu ficava muito contente se vocês começassem então a investigar, questionar-nos, inscreverem-se, porque, porque eu acho que vai ser uma grande formação em termos de nível de consciência, conhecimento e humanidade, tá bem? Até para percebermos os outros, como é que os outros funcionam. Portanto, fica aí a dica, está no nosso site, tá bem? Não sei se neste momento está no nosso site, sei que eu vou atualizar agora, mas a Dani diz que sim. Pronto. Vamos tentar, vou tentar, prometo que esta semana vou tentar pôr isso tudo, tudo direitinho. Lá está, reparem, nós não temos muita energia, nós precisávamos literalmente de uma pessoa a qual a nossa designação conhecida aqui é gerador, certo? Certo. Que é para manter isso sempre online para vocês. Portanto, a gente vai fazendo o que pode. Portanto, queria-vos pedir também que não nos levem a mal. Não é desorganização, nem de perto nem de longe. É apenas e só porque, dado o nosso estado físico ou energético, temos pouca energia para tantas tarefas que temos. E não acreditem que nós temos mesmo muita tarefa, está bem? Porque alguns de vocês até podem ter um trabalho fixo e uma rotina, nós não, está bem? Nós, para sermos pessoas que não geramos energias, eu tenho 1001 trabalhos. E isso leva-me então a explicar esta parte da... Eu sou uma pessoa que precisa de rotina, segundo diz o meu mapa, nunca me tinha percebido disso, mas a minha rotina não pode ser muito repetitiva.
Então o computador veio-me trazer uma coisa brutal, principalmente a partir do dia em que eu comprei os óculos de realidade virtual, e cada dia que passa, lá está, como a Dani disse há bocado, a escolha dos jogos e das coisas disponíveis na internet tem feito toda a diferença. E agora eu sou camionista à noite também. Eu sempre tive tendência para ser uma exploradora. Sempre gostei de andar por aí a explorar. Daí o Tomb Raider, não é? Tomb Raider, ok. Então, não só sou piloto, e o piloto é o concretizar de um sonho, poder treinar. Tá bem, eu sempre soube que tinha algum jeito para conduzir, mas precisava de treinar muito, claro, porque conduzir não nasce, não é uma coisa que se treina também, tudo se treina no mundo, tudo é, não é mesmo, portanto, se vocês acharem que não são bons numa coisa, vocês podem ser bons, depende da vossa dedicação. E pá, isto foi muito importante para mim porque deu-me a oportunidade de começar a treinar não tendo dinheiro para investir ou não tendo que andar atrás não é, dos patrocinadores que nos arranjem dinheiro para a gente ter o carro, para isto, para aquilo, não sei o quê. Então começou por aí, e agora mais recentemente em que arranjei o programa de caminhonagem e garanto-vos, é como conduzir um caminhão. Eu tenho que carregar, tenho que engatar o caminhão, eu tenho que sentar-me no caminhão, e acreditem, lá está mais uma vez, relembro-vos, não é um monitor, tá bem? Mas eu meto um capacete e vou para dentro do caminhão, portanto eu tenho a noção exata das dimensões do caminhão. E tenho que fazer os quilómetros reais. E ontem fiz uma viagem de 200 e tal quilómetros. Foi uma seca. Mas aconteceu-me uma coisa muito engraçada, que é o que eu estava a dizer à Daniela nestes dias, que é, antigamente, quando eu tinha uma escola em Barcelos, eu tinha que fazer as viagens de carro, não é? E durante aquelas viagens de carros eu tinha tempo para meditar. Porque eu ia a viajar pelo caminho. Né? Ia em modo... Não sei, ia tipo a 80, 100, ia tipo... Acreditam que isso está a acontecer-me enquanto eu recuperei isso, né? Não tenho que gastar gasolina, não tenho que estar, não tenho que cumprir aquela rotina obrigatória de constantemente fazer aquela viagem e sentir-me cansado, mas quando eu sinto que preciso de espairecer nesse sentido, eu posso conduzir um caminhão pelas estradas. E mais uma vez, como tudo hoje em dia está interligado, que é uma coisa muito gira que começa a acontecer, e ao início eu tinha medo, confesso, como pessoa, de criar amizades. Neste jogo também é possível encontrar outros camionistas eletrónicos na Europa eletrónica online, tá bem? Então é muito giro porque dá para fazer amizades, dá para falar, dá para... é incrível como há imensa gente que percebe do assunto e só joga online. E eu nunca tinha pensado que o mundo de facto estava a evoluir neste sentido, não é? E os benefícios que isto tem. Claro que isto, não é? Não implica agora que a gente deixe de viver, que é como muita gente faz, e meta só a cabeça dentro do telefone, nem de perto nem de longe. Mas parte de nós, das nossas experiências, já pode ser estimulada também pela tecnologia, não é? E temos agora também mais uma vez a Tesla, que lançou um super carro novo, todo XPTO, todo eletrónico, todo não sei o quê. E nós começamos a ver alguns avanços no mundo muito engraçados e desta nossa época de aquário. Portanto, tendo em conta que nós como humanos, as nossas relações são as coisas mais importantes para nós, não é? Será que nós nos estamos a afastar uns dos outros? Ou a nossa realidade, que já é tão individual nesta altura, começa também a ser por outro lugar que ainda não aceitamos ou não compreendemos? Não é? Sim, nós viemos de uma era de um para um, não é? E agora é de um para muitos. Então faz sentido o desenvolvimento da tecnologia e haver um contacto de tu poderes estar longe, mas ao mesmo tempo perto, não é? E esta expansão pelo mundo, porque hoje em dia as notícias já são, não é, tipo, imediatas. Eu acho que mais uns anos, milénios, eu não quero dizer uns anos porque não é assim tão rápido, mas há uns mais um milénios e outra gente volta a ter uma Atlântida, não?
No ponto de vista tecnológico superior. Sim. Espiritual, não sei, mas... O que é espiritual? É que tu agora tocaste nessa palavra e eu até fiquei curioso, como assim? Não, quando falo nas questões espirituais, falo na conexão com o interior, né? De haver uma essência que perdura, seja a tecnológica. Mas não, eu pergunto, pronto, engraçado estás a dizer isso, mas sei lá, esse ponto de vista, lá está, a Dani não joga BR. Não é porque eu já não tentei, mas ela não se disponibiliza muito. Experimenta, mas foge com a seringa. Tem medo, já percebi que ela tem medo, não vale a pena. Mas eu não sinto isso. Eu sinto que, por exemplo, que o BR está a concretizar sonhos para mim. Onde é que eu tinha dinheiro neste momento para tirar a carta de caminhão ou alguém ia sequer confiar um caminhão com a sua envergadura, não é? Ao Marco? Ninguém. Não é? Então, espiritualmente eu senti que concretizei um desejo, um sonho, alguma coisa em mim, tipo... E tipo, isto lá arrisquei eu mais um objetivo que eu nem sequer sabia que tinha, experimentar um caminhão. Portanto, não sei se concordo muito com isso, mas... Pronto, isto é a opinião de cada um, né? Para mim, eu sinto que quando me envolvo com essas coisas, sei lá, envolvo-me de tal maneira que acabo por perder noção da existência. Pelo menos foi assim que me senti até, né? Sempre que me envolvia nessas coisas. Não, eu também achava isso, mas a gente este fim de semana não foi sair outra vez. E o fim de semana passado não fomos sair também. E não estivemos com amigos. E não fomos a feiras. E não andamos de um lado para o outro. Sim. Então acho que ainda estamos envolvidos com a vida, afinal. Se calhar. Não é? Acho que ainda não chegamos a esse patamar É. em que estamos dentro de uma máquina e nós conduzimos a máquina anda por aí sozinha, feita maluquinha. Também não sei se quer. Isso é muito high-tech. Não, acho Chefe que isso futurista. Não, acho que isso depois é que senão depois daqui a um bocado também evoluímos para uma coisa qualquer sem pernas, porque também não vamos precisar de pernas. E eu gosto das minhas pernas. Evolução humana. Evolução humana. Vamos sobrar. Pronto, de qualquer das formas, gente. Em termos de amizades, de facto, nós podemos criar estes laços em todo lado, com todo tipo de coisas, dependendo da nossa disponibilidade. Mas mesmo muito importante são as relações humanas, e há uma relação humana principal. Está quieta com isso. Há uma relação humana principal que é de nós para nós, tá bem? E se nutrirmos, que é isso que eu tenho notado então, também daí esta conversa toda de dois assuntos tão diferentes, acho eu, mas até que se complementam. Se nutrirmos de alguma forma o nosso interior, nutrirmos a nossa pessoa, se criarmos uma relação de amizade, uma relação humana connosco próprios, com os nossos sonhos, criando bem-estar, conhecendo-nos mais um bocadinho, o que acontece é que ficamos mais disponíveis para os outros. E eu tenho voltado a falar com algumas pessoas que eu não falava há muito tempo. Elas também tiveram tempo para se melhorar como pessoas, eu igual. E as nossas relações agora inter-humanas, portanto de humano para humano, não só de mim para mim, mas agora de mim para os outros, estão muito melhores, estão muito mais tranquilas, sinto-me mais à vontade, até me sinto mais à vontade a falar convosco aqui, porque reparem, ao evoluir também desta forma para mim, ao concretizar as minhas coisas, tenho mais à vontade, mais espaço para estar aqui e sentir-me bem a falar convosco. E ao início não era assim, mas agora já começo a entender que vocês estão aí também e eu gosto de fazer isto, eu gosto de criar amigos, e quanto mais pessoas que nos ouvirem, quiserem trabalhar connosco, quiserem fazer amizade connosco, quiserem se esclarecer connosco, quiserem aprender qualquer coisa connosco, mais feliz eu fico, porque acho que é um bom uso destas coisas fantásticas, destas ferramentas que nós temos,
para sustentar este novo sentido de amizade e de humanidade. Portanto, e tu? Onde é que tu te encontras? Né? Onde é que tu te encontras? É isso, pessoal. Acho que da nossa parte hoje esta pequena reflexão já demonstra aquilo que nós queríamos. Espero que tenham tido um bom fim de semana. Espero que o vosso dia esteja a correr bem, que durante o resto da semana vocês também se possam sentir bem, mais úteis, mais humanos, mais amigos, mais disponíveis. E não se esqueçam de nos visitar nas nossas redes sociais. E agora a Ninfeia já tem finalmente Instagram. Ontem à noite desisti da ideia de ter só um Instagram para tudo e mais alguma coisa. Então podem nos seguir não só no Facebook, não só na nossa página online, mas sim a Ninfeia School agora tem Instagram e é ninfeia.school, portanto não dá para falhar. É super mega fácil no Insta. E claro que eu vou começar lá a postar conteúdo exclusivo e coisas fantásticas também no Instagram, tipicamente vídeos e fotografias. Assim como o meu Instagram pessoal também precisa dos vossos follows, também criei Instagram pessoal para mim, portanto o meu Instagram pessoal a Dani já está a rir, o meu Instagram pessoal ficou também com o primeiro nome que apareceu. E se forem ao Instagram, então por favor sigam-me em guru.marco, está bem? A Dani está a rir, já sabia que se ia rir. Portanto foi o único que não apareceu com números e eu achei muito bem. Guru significa professor sou eu, sem dúvida, e com muito gosto que estou aqui. Portanto, tchauzinho. Tchau. E tchau, foi tão mal. Isso, tchau. Então não te despedes em condições. Bem, pessoal, vou-me despedir de vocês. O Marco está-se aqui a queixar. Ela está aqui Estou cansadita. Ela está aqui a fazer-me umas caras porque eu estou a obrigá-la a fazer isto nesta hora. Por isso queria-vos desejar uma boa semana e vemo-nos na quarta-feira com a conversa com as estrelas. Yay! Até já. Até já.